Para estar vendo isso, é provável que você tenha algum interesse em matemática. Nesse caso, com certeza você já se deparou com alguma dificuldade tentando entender essa matéria. E as dificuldades em um primeiro momento são tristes, com certeza, mas as dificuldades, as falhas, elas têm um papel muito importante na construção do conhecimento sólido. E isso com certeza é positivo. Especialmente para alguém que está começando a estudar isso do início, como eu, que comecei meus estudos na matemática recentemente, praticamente do zero. Então, os assuntos que eu estou vendo são básicos, são os assuntos introdutórios da matemática. Contagem, sistemas de numeração, as 4 operações. Mas mesmo assuntos básicos podem gerar interrogações elementares sobre os mecanismos das coisas, que é uma coisa que eu gosto bastante de pensar sobre. E sem isso, acho que o conhecimento não seria o que é, ele seria mais vazio, tão vazio quanto o zero, que representa o vazio, o nada. Nesse caso, é intuitivo pensar que o nada, o zero, ele não faz nada. E sim, em algumas situações isso de fato faz sentido. Por exemplo, somar zero com qualquer número não muda esse número, é como se nada tivesse sido feito. Só que por mais irônico que pareça, o vazio faz bastante coisa na propriedade posicional do nosso sistema de numeração. Em uma questão que eu fiz do livro que eu estou estudando, que é o livro Matemática para Vencer, eu não entendi bem isso, essa ideia não estava bem formada, o que me fez tanto errar a questão, na verdade não consegui resolver, e também me fez criar esse vídeo. A dúvida é a seguinte: se o zero ele está ali no numeral, na esquerda, ele representa alguma coisa, por que ele não é considerado, enquanto que na direita ele é considerado? Vamos responder essa dúvida que eu busquei sanar destrinchando a lógica da organização posicional dos algarismos que formam os numerais, que faz o zero não ser tão sem valor assim, afinal de contas. É sobre isso que vamos falar hoje. Para mim, isso é a melhor parte de estudar, não só entender como as coisas são, mas o porquê delas serem como são. Eu acredito que exista um grande valor nisso e também que isso possa ser interessante para você. Por isso, o vídeo vai ser dedicado a entender qual é a função do zero para a formação dos números. Essa minha dúvida surgiu da primeira questão da prova simulada desse livro aqui, ó. Que foi o livro que eu escolhi, insatisfeito com a minha ignorância na área das exatas, para guiar o meu entendimento da primeira área, do que seria a primeira área ali da matemática, que é a aritmética. O livro ele é muito bom, só tem um único ponto que eu gostaria de ressaltar, que é a qualidade da encadernação, que como vocês podem ver é bem ruim. Mesmo usando com muito carinho, as páginas vão soltar, viu? Realmente é uma coisa que pode ser muito problemática. Para mim não é tanto, eu não me incomodo muito. E foi até bom porque eu já consegui até separar a página que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui. A questão ela fala o seguinte: considere os números naturais que podem ser compostos pelos algarismos x, y, z, z, yx nessa ordem. Então os algarismos na verdade são só 3, eles vão ser só posicionados aqui, repetidos cada um na sua posição. O x aqui no início, aqui no fim, o y depois do x e antes do x aqui no fim. Então, alguns números vão poder ser formados, uma quantidade limitada de números vai ser formada com esses algarismos especificamente nessa ordem. Aqui no desenrolar da questão ele também pede que esse número ele seja múltiplo de 5 e de 3 ao mesmo tempo, mas aqui pra gente vai ser importante só que ele seja múltiplo de 5. Para um número ser múltiplo de 5, ele precisa terminar ou em 5 ou em 0. Terminar significa que o último algarismo, ou seja, o mais à direita, ele é um desses dois, tá? Tá, para que isso aconteça, para que esse número ele termine em 0, o algarismo que precisa ser 0 vai ser o x. Então, x é igual a 0. Então, substituindo apenas o valor do x ali no padrão, né, de formação dos numerais, nós vamos ficar com x, y, z, z, y e o x aqui no fim também. É aqui que nós nos deparamos com a grande questão desse vídeo. Nós temos o x tanto no início como aqui no fim, mais à esquerda. Uma ideia que com certeza nós podemos afirmar aqui é que esse zero aqui que está na direita, independentemente dos valores de y e z que podem assumir aqui, ele vai fazer parte do numeral. Mesmo que nem tivesse esses números aqui, o zero ele faria parte do numeral, ele seria o próprio zero. Mas também se a gente observar em outros números, por exemplo, 90, o zero está aqui na direita do 9, e ele com certeza está fazendo alguma coisa aqui nesse numeral. Afinal de contas, se não houvesse o zero, nesse caso aqui seria só o 9, e 90 é diferente de 9. Exatamente por causa do zero. E se nós pegarmos aqui e vermos a diferença de 90 para 9, isso aqui vai dar
81. Ou seja, desse numeral para esse, ou desse número para esse, tem uma diferença de 81 e visualmente só o que mudou foi apenas o zero. É como se, em um primeiro momento, a gente pode até pensar que o zero ele tem esse valor de 81, já que, de alguma forma, do 9 para o 90, apenas com o zero sendo adicionado, 81 unidades também foram adicionadas ao 90. Então, o que eu te pergunto é, como algo sem valor conseguiu adicionar 81 unidades aqui nesse número? É exatamente aí que está. Ele não adicionou valor nenhum. Aqui na direita, ele também tem o valor de zero, o valor posicional dele aqui, tanto aqui como em qualquer outro número. Qualquer outro número, o valor posicional, o valor relativo também pode ser dito, ele vai ser zero. O que realmente muda daqui para o 9 para o 90 é que no 90 ele se posiciona em uma ordem, ele adiciona uma ordem a mais aqui nesse numeral. Então no 9 nós temos apenas o algarismo 9 aqui na ordem das unidades simples, e no 90 nós temos o 0 nas unidades simples e o 9 na ordem das dezenas. Olha aqui, ó, pensa comigo, eu vou colocar unidades, U de unidades e D de dezenas. No número 9, ele está aqui, o algarismo 9, ele vai se posicionar aqui na ordem das unidades simples. Então, nós temos o algarismo 9 representando aqui no número 9 também, 9 unidades. Mas aí, quando eu adiciono o 0, é como se eu... tá aqui o 0. Aí ele vem e tira o 9 aqui desse lugar. Então, nas unidades, quem fica vai ser o 0, e esse 9 é como se ele fosse empurrado aqui para a esquerda. E aí, o 9 que antes estava aqui nas unidades, ele vem para as dezenas, e agora o algarismo 9 representa 9 dezenas e não 9 unidades. Então esse é o cerne da questão. O que muda com a posição do zero na esquerda ou na direita é a função que ele vai assumir naquele numeral. E é isso que faz o 90, por exemplo, ser diferente de 0,9. Isso aqui, 90, é diferente de 0,9. São os mesmos algarismos, mas eles estão em posições diferentes. O 0 aqui ele está nas dezenas, né? No que seria a ordem das dezenas. O 9 está na ordem das unidades simples, representando 9 unidades. Isso aqui representa nada. Esse 0 aqui é como se ele nem existisse, então ele não é nem considerado na contabilização das ordens. Enquanto que aqui ele é sim considerado. Ele está aqui na ordem das unidades, assumindo esse lugar, enquanto o 9 está ali na ordem das dezenas. Então o 0 aqui, para que o 9 ele possa estar aqui sendo representado na ordem das dezenas, precisa haver outro algarismo aqui, e quem faz esse papel é justamente o 0. Então esse é o cerne da questão. O que muda com o 0, estando na direita ou na esquerda, é a função que ele assume naquele numeral, e não o seu valor. Então, se nós voltarmos para a questão, ele pediu números que poderiam ser formados com os algarismos x, y e z. Naquela ordem lá, então também a gente disse que o x vai ser 0. Então ele vai estar aqui. A gente tem o y, tem o z, y e o 0 de novo. Para ficar mais fácil de visualizar, se a gente selecionar aqui uns valores para y e z também, colocar y como 9 e z como 2, vai ficar esse número aqui. Aqui nós temos então o 0 à esquerda e o 0 à direita. O que nós já sabemos é que o 0 na esquerda é como se ele nem existisse, é como se ele não estivesse ali. Automaticamente isso contraria os critérios do que a questão está pedindo. Afinal de contas, um número ele precisa ter ali o x, o algarismo x, assumindo aquela ordem, aquela posição. Esse número aqui, o 0 na esquerda, não só não tem valor, como também é insignificante na contabilização das ordens que cada algarismo está ocupando aqui, inclusive esse 0 aqui na direita. Isso é a propriedade visual de formação dos numerais no nosso sistema de numeração. Esse foi o raciocínio decisivo que eu não consegui elaborar nessa questão, que me fez deixar ela em branco. Era o que eu não entendia e justamente por isso eu foquei mais nessa falha. Fazer isso me ajuda a ser mais eficiente e também entender cada assunto de forma completa. Eu sei que esse não é um dos assuntos mais cativantes nem do universo e nem da matemática, a lógica básica da posição dos algarismos, mas eu acredito que até as coisas mais simples têm o seu momento e lugar em muitas situações.
Então, se isso de alguma forma te fez pensar ou gerou alguma dúvida, que como eu falei, é útil para o crescimento, pode falar sobre isso aqui nos comentários desse vídeo que eu vou responder com muito prazer. Eu fiz algumas mudanças na produção dos vídeos e no formato. Para quem viu os 2 vídeos anteriores, isso vai ser perceptível. Eu acho que foi a melhor decisão, acho que esse é o formato que vai funcionar melhor para o meu objetivo por enquanto. No geral é isso, é sempre um privilégio para mim poder compartilhar minhas ideias com você. Com isso eu me despeço e mantenha-se firme.